Olá, terceiro ano! Hoje nós vamos falar sobre o clima, que está no livro de Geografia, da página 37 a 41, ok? Vamos lá! Na página 37, o livro começa com uma pergunta que diz: Você já parou para pensar sobre o tempo na sua cidade? Há dias em que chove e é possível sentir frio, e há dias ensolarados nos quais sentimos muito calor. Tudo isso acontece porque a Terra é envolvida por uma camada de ar chamada atmosfera, e suas condições podem variar em um curto período de tempo, como um dia ou uma semana. Chamamos de tempo as variações das condições atmosféricas, ou seja, as mudanças do clima, do tempo. Por exemplo, é comum ouvirmos pessoas dizerem, o tempo está bom ou o tempo está ruim, dependendo do dia, dependendo ali da condição atmosférica, se está mais quente, se está mais fresquinho. E o clima é o conjunto dessas condições aí da atmosfera que se repetem com frequência durante um longo período de tempo em determinado local. Então, a atmosfera, ela vai ajudar aí a organizar esse tempo e esse clima. Dependendo dela, é que o tempo pode estar mais fresquinho, mais frio, mais calor, ok? E esse tempo, de acordo com a atmosfera, ele vai mudando. Variações são as mudanças, ok? Então, a mesma coisa. Por isso que tem gente que diz, hoje o tempo está bom, hoje o tempo está ruim, né? Dependendo, o bom pode ser um solzinho para alguns, o bom pode ser um friozinho, uma chuvinha para outros, ok? São essas mudanças. E o clima é o conjunto dessas condições atmosféricas, dessas mudanças aí de temperaturas, que se repetem com frequência durante um longo período de tempo em um determinado local. Por exemplo, qual é o clima aqui do Rio de Janeiro? Apesar de ser inverno, o clima aqui no Rio é sempre o quê? Mais ensolarado, né? Mais sol, um clima mais quente, ok? E por que isso acontece? E essas mudanças acontecem devido a dois movimentos que a Terra faz. O primeiro movimento é o movimento de rotação, que é quando a Terra gira em torno de si mesma. Esse movimento dura aproximadamente 24 horas e é responsável pelo acontecimento dos dias e das noites. Na parte em que a Terra está iluminada pelo Sol, olha só, é dia. E na parte que não está iluminada, é noite. De dia, as temperaturas são mais elevadas, ou seja, são mais altas. E à noite, a temperatura é mais baixa, é mais fresquinho, ok? Então, quanto maior a temperatura, mais calor está, ok? E quanto menor a temperatura, mais fresquinho está. Vamos ver o segundo movimento. O segundo movimento é o movimento de translação, que é quando a Terra gira em torno do Sol. Esse movimento ele dura aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano. E ele é responsável pelas estações do ano, ok? Uma curiosidade é que a Terra ela gira em esse movimento de translação, ele leva 365 dias mais 6 horas. Essas horas aqui, essas 6 horas, de 4 em 4 anos, ela resulta em 366 dias, o que gera o ano bissexto, que é quando o ano tem um dia a mais, que é quando fevereiro vai até o dia 29. Esse ano em que nós estamos, 2020, é um ano bissexto. O nosso planeta Terra tem um formato parecido com o de uma esfera, ou um círculo. E ele pode ser dividido em duas metades iguais, aqui no meiozinho, chamadas hemisférios. A parte de cima é chamada de hemisfério norte. E a parte de baixo é chamada de hemisfério sul,
foi dado esse nome para realizar essa divisão aqui geográfica. Durante esse movimento de translação, observem as setas. Quanto mais próximo o hemisfério estiver do Sol, mais quente estará o clima. E quanto mais ensolarado, mais frio. Vamos seguindo aqui as setas, olha só. Aqui é o nosso planeta Terra, né? Essa é a metade. Hemisfério norte em cima e hemisfério sul embaixo, como vocês estão observando em todas as figuras, ok? Então, observem aqui, ó, no hemisfério norte, a parte de cima, desse lado aqui vai ser verão. E já do outro lado, na parte de baixo, é inverno. Assim, os países e os lugares que ficam no hemisfério norte, eles vivem uma estação, enquanto os países do hemisfério sul, que está do lado de baixo, vivem outra estação. Como, por exemplo, aqui nessa primeira figura. Do hemisfério norte é primavera e no hemisfério sul, outono. Na próxima, no hemisfério norte aqui é verão e no hemisfério sul é inverno. Aqui, no hemisfério norte é outono e no hemisfério sul é primavera. E aqui, no hemisfério norte é inverno e no hemisfério sul, verão, ok? Isso conforme ele vai fazendo o movimento de translação. Isso tudo durante os 365 dias, ok? 366 no ano bissexto. Nós também vimos que esse movimento de translação resulta nas estações do ano. E as estações do ano, elas duram em média 3 meses e acontecem todos os anos. Cada uma delas possui uma particularidade, uma característica diferente. Por exemplo, a primavera apresenta temperaturas mais agradáveis e é caracterizada pela presença das flores. No verão, as suas características principais são os dias ensolarados e as altas temperaturas. No outono, é caracterizado pela queda das folhas das árvores e também é conhecido por ser a estação das frutas. E no inverno, apresenta temperaturas mais baixas, sendo comum a ocorrência de chuvas e, em alguns lugares, geadas e neve. Agora, eu peço que vocês acompanhem o próximo vídeo para a correção dessas atividades, na página 40 e 41.